novamente falar sobre, sobre a Britney, né? Sobre as coisas que estão acontecendo com ela. Durante essa semana, eu fiquei muito pensativa, porque eu estou tendo uma resposta muito boa de vocês por aqui. Eu ainda não li tudo, não li todos os comentários, eu li alguns, e muita resposta positiva também em relação aos vídeos que eu coloquei aqui no YouTube falando sobre saúde mental e tal. Tô tentando ajeitar a câmera, porque fica dureza. É, sobre Britney, saúde mental, e muitas pessoas gostaram da fala, da, dos dois vídeos, né? Um sobre, falei rapidinho sobre a live, né? Fiz uma live falando rapidinho sobre o que eu achei daqueles posts da Britney no Instagram, né? Em relação a Jamie Lee, ao Sam e aos filhos dela, que ela postou uma foto de cada um, mas eu acho que eu já falei aqui, depois eu volto nisso. E eu fiquei muito pensativa, porque eu sei que tem muitos fãs da Britney que, assim como eu, têm problemas de saúde mental, o que é completamente normal, e, mas é uma coisa que me deixou aliviada, porque a gente não se sente tão sozinho, né? E eu acho que nesses momentos, a gente tem que ter um pouco mais de empatia em relação a Britney e falar sobre ela, justamente porque ela também tem é, problema de saúde mental. A gente não sabe, a gente não pode confirmar para saber o que, que é exatamente que ela tem, mas assim, muitas pessoas acreditam que pode estar ligado com bipolaridade, depressão, paranoia, enfim, o que é, assim, dá para entender o porquê, né, não só dos 13 anos que ela teve durante a conservadoria de muito trauma, muito abuso, muita humilhação, muito controle, mas acredito que ela deve ter passado por muitas outras coisas anos, durante os anos que ela cresceu, né? Até porque nos anos 90, anos 2000, saúde mental não era um assunto muito comentado, não era nada falado na mídia, nem abordado por artistas, jornalistas e tal. Então, assim, hoje em dia, né, a coisa está tomando mais espaço, né? As pessoas estão discutindo mais sobre saúde mental, apesar de que existem muitas pessoas que ainda acham que isso é um tabu, pessoas que não têm informação sobre isso, muitas vezes pensam que depressão está ligado com preguiça, com simplesmente falta de vontade de fazer as coisas, né? Assim, simplifica uma coisa que não é para ser simplificada. E acredito que muitas pessoas da minha época passaram por isso também. Por exemplo, eu fui dar conta de que eu tinha TAG, de que eu tinha depressão para os meus 20 e tantos anos, sendo que eu já sofria com depressão desde nova, mas eu não sabia o que que era, meus pais não sabiam o que que era. Tipo, era difícil você diagnosticar e dar nome e pensar nesse tipo de coisa, porque não era comum isso na época, né? Mas é engraçado que até os dias de hoje, muita gente tem um bloqueio em relação a isso, acha que isso não é nada, acha que dinheiro resolve tudo. E muita gente também não tem nem a vontade de querer pesquisar sobre o que, que é. E tem fã que acha ruim quando fala que a Britney tem algum tipo de é, que a saúde mental dela não está boa e que isso pode resultar porque é falta de remédio, falta de tratamento. A pessoa acha ruim, entendeu? A pessoa não quer aceitar que não, que de fato a Britney tem sim esses problemas. E isso, o que eu não entendo é que isso não é o fim do mundo, isso não quer dizer absolutamente nada. A Britney continua sendo bonita, talentosa, capaz, inteligente, da mesma forma. As pessoas que têm problema de saúde mental, elas são completamente funcionais, né? Com o tratamento correto e com a medicação correta. Eu não sou psicóloga, né? Eu estou expondo um pouquinho da minha vida, uma parte da minha vida em relação a isso, porque eu posso dizer o que, que eu já senti na pele e as coisas que eu passei e o porquê que eu estou pensando mais na parte empática, né? Pensando em ter um pensamento mais empático em relação a Britney especificamente, né? Porque muitas pessoas começaram a achar que, Britney, será que, assim, depois daquele vídeo do aniversário dela, né, que a gente não viu nada dela, eu acredito que o post que ela fez para Jamie Lynn foi completamente irônico, se de fato foi ela que postou. Os dos filhos, eu acho que é porque ela tá magoada, que eles não estão com uma relação estável, acredito que eles não querem ver ela, né, ainda, e eu acredito que ela sentiu saudade deles, falta deles no dia do aniversário dela,
e postou o Sam lá porque, né, marido e blá blá blá. Mas o que eu reparei que muitas pessoas não sabem é que a Britney não é casada no papel mesmo, casamento com o Sam. O que eles têm, na verdade, é um contrato, e nesse contrato envolve dinheiro e envolve o uso de imagem. Então, o Sam pode, tipo assim, né, ele pode se aproveitar da imagem da Britney no sentido de que ele é o marido dela, ele pode conseguir contrato para muitas coisas, trabalhos, através dela, né, através por ser marido dela, seja com roupas, igual a gente vê que ele ganha muita roupa da Versace, com filmes, parcerias, essas coisas. E a Britney fica com esse status de casada. Por quê? Porque ela saiu da conservadoria, mas ela ainda está em probation. É como se ela vai ter que ficar um ano para poder provar para a juíza, né, se ela é mesmo capaz de dar conta do recado sozinha. E casamento é uma das coisas que ajuda, né? Ter filho também é uma das coisas que ajuda. Então, teve aquela questão de que ela falou que engravidou e depois teve um aborto. Pelo, pelas minhas reflexões apenas, eu acho que no final a questão de falar que está grávida, acho que pode ter sido uma tentativa dela para sair ainda mais rápido ainda da probation e acredito que não tenha dado certo e por isso a história do aborto. É o que eu acho, não é verdade, não tem nada comprovado. É o que eu acho baseado nas coisas que eu acompanhei. E outra coisa que me chamou a atenção é que naquele vídeo de aniversário do que o Sam fez para ela, que a gente só teve ele no vídeo, 3 segundos dela aparecendo literalmente por 3 segundos e falando com uma vozinha lá no fundo. Estava um pouquinho gripada e agradeceu. A gente teve mais, eu senti que estava tipo um quadro de comédia americana, sabe? Igual do SNL, Saturday Night Live, para tentar fazer graça. Foi isso que eu peguei dele, aquelas graças que não tem graça. E também foi sobre ele. Aí ele falou onde comprou o bolo, os balões, ele meio que virou um porta-voz dela, e isso tem me incomodado. Então as informações ficam extremamente limitadas, a gente realmente não sabe. E só depois que apareceu esse vídeo dele, que os fãs fizeram conexão e viram que de fato ela não está morando na casa nova, né? Ela não está na casa nova, ela está morando na casa antiga. A casa nova, ela comprou para o Sam e o Sam colocou no nome da irmã dele, que cuida de uma das empresas deles lá. Então ela deu a casa para ele. Eu acredito que ela que está morando lá, eu não acho que ele está morando lá. Tipo assim, vários rumores falando que ele tinha saído de lá e estava morando num hotel perto da casa devido a algumas crises que a Britney estava tendo, que desde que ela saiu da conservadoria, ela não está mais fazendo tratamento, nem tomando os remédios. Então é mais do que normal que ela tenha crises, ela tenha fases de mania, ela tenha surtos de paranoia e depressão. O que não é normal é ela ficar isolada e sozinha, lidando com tudo isso, sem um acompanhamento médico. E eu vou bater na mesma tecla. Eu acho que ela devia fazer acompanhamento médico, porque esse tipo de coisa é um autocuidado com a gente, né? E eu acredito que ela fazendo isso, ela vai se fortalecer e vai conseguir lidar melhor com essa caralhada de coisa ruim que vem acontecendo e se fortificar, né? É isso que eu fico mais preocupada. E agora, hoje é dia 7 de dezembro e o Instagram dela tá desativou novamente, acho que desativou um tempo depois daqueles posts que ela fez no Natal, que eu inclusive achei estranho, porque eu não entendi por que é que ela não fez um post dela falando o que ela achou do aniversário, ou ter colocado uma foto do bolo, ou contado dela, porque a gente quer saber dela, né? Mas o post da Jamie Lynn, se de fato foi ela que postou, foi extremamente irônico. Isso é uma coisa assim muito comum da Britney. Ela é extremamente irônica, ácida. Então acredito que muitas pessoas não souberam ver esse lado. Então, tipo assim, no TikTok, no Instagram e no Twitter, eu tô vendo muito vídeo de teoria da conspiração falando que ela não tá livre de verdade, sendo que eu acho que nesse caso específico da Jamie Lynn, vale a gente levar em consideração que, na verdade, ela foi irônica. Inclusive, ela fez um post uma vez falando sobre um episódio com a Aline e com a Jamie Lynn sobre um negócio de café
que a Britney quis dizer que a Aline é muito permissiva com a Jamie Lynn e com a Britney não é. Então, aquele mesmo tom ácido e irônico que eu senti dela, nesse texto, que depois de algumas horas ela tinha deletado, eu senti nesse da Jamie Lynn. O que eu acho um pouco, eu não quero usar a palavra preocupante, mas o que eu acho um pouco que me fez ficar pensativa foi nesse sentido da Britney cuidar da saúde mental dela, porque é um ato de alto amor que ela vai fazer para ela, e se ela cuidar disso, as outras coisas vão fluir naturalmente. Eu fiquei pensativa em relação a isso, depois eu vi, né, depois, curiosamente, no mesmo dia do aniversário dela, ela foi jantar num restaurante, aí nesse restaurante, depois de um tempo, uma modelo brasileira fez um vídeo no TikTok, contando que acho que, sei lá, os amigos dela que estavam nesse restaurante, e que estavam com o neném recém-nascido, que não era recém-nascido, ele já era maiorzinho, viram essa louca, ela falou desse jeito, chegar e ficar falando, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e começar a beijar o bebê e pegar o bebê no colo. Ela usou diversas vezes a palavra psycho, que significa louca, no sentido mais pejorativo que vocês podem imaginar, e falaram, e ela falou, vocês não vão acreditar, mas era Britney Spears. Aí tinha duas fotos da Britney com o bebê, e eles ficaram putos, os pais do bebê e as pessoas lá na mesa, porque ela não quis tirar foto com os adultos nem dar autógrafo. Eu, no lugar dela, faria a mesma coisa, até porque, primeiro, que ela não tem obrigação nenhuma de dar autógrafo para ninguém, tirar foto com ninguém, ainda mais se ela não está se sentindo à vontade. E se eles estavam usando esse tipo de linguajar de louca, psycho, essas coisas, eles iriam colocar a foto dela no Instagram deles para poder engajar e dar like, e ganhar like na postagem, e sabe-se lá Deus que legenda que ia colocar. Então, achei ótimo que a Britney não quis. E aí, pelo jeito, eles ficaram putinhos. Aí, a dona do bebê falou que ficou puta, porque depois ela leu no Instagram da Britney que ela tava gripada, e a Britney pegou o bebê dela e deu beijo. Bom, tem duas coisas aí que eu acho bem errado. A primeira, como que a Britney ia pegar um neném e dar um beijo nele sem consentimento do pai e da mãe? E nas fotos, ela estava posando para as fotos com o neném. Então, eu acredito que teve aprovação dos pais. Então, já mostra para mim que esse pessoal estava mentindo. A outra coisa eu tenho uma filhada e algumas vezes que eu estava tossindo e levemente resfriada, eu pude ficar com ela também. Eu não fiquei 24 horas com ela, mas eu também peguei ela no colo, brinquei um pouquinho com ela e tá tudo bem. Então, assim, para mim não colou. E para acabar de fuder, a mulher foca nas extensões da Britney, que tá toda zoada, e fala, ai, que nojo, meu Deus, não consigo ficar olhando. Então, assim, é um vídeo bem babaca, bem baixo. Claramente elas estavam zoando a Britney e não falaram uma palavra bacana em relação a ela. E aí, essa mulher pôs no TikTok, essa brasileira, achando que ia bombar, que a galera ia adorar o vídeo dela, mas teve o efeito contrário, a galera caiu em cima dela, acabou com a raça dela. Aí ela deletou o vídeo do TikTok e teve que fechar a página no Instagram dela, ficou privado. Aí os fãs da Britney acharam a agência de modelo que ela trabalha. Eu, inclusive, achei também e deixei uns comentários não muito agradáveis. Eu fiz questão de fazer isso, podem me chamar de infantil, não tô nem aí. Mas fiz questão de deixar meu comentário muito carinhoso e eu acho que eles leram porque eles me bloquearam depois. Enfim, e aí eu fico pensando, a Britney, tipo assim, a mulher não tem paz. Ela saiu para jantar com o marido dela e em questão, sei lá, deve ter durado menos de 10 minutos tudo que aconteceu. E as pessoas ainda insistem em querer colocar ela como louca, como desleixada e principalmente tentar criar uma situação que para desmerecer a Britney. Então, ela foi chamada de louca, irresponsável. Então, assim, foi uma situação muito forçada para gerar um hate para cima da Britney, que assim, eu sinceramente não entendi qual o problema de pegar o bebê no colo. Eu acho que eles devem ter ficado putinhos porque ela não quis tirar uma foto, mas novamente ela não tem obrigação disso. E aí eu fico pensando que no lugar dela eu também ficaria muito puta e muito frustrada, porque aí o pouquinho que ela saiu já deu essa merda. Mas eu espero que ela tenha
visto que os fãs dela estão apoiando ela e não vão deixar isso passar. Tanto é que a mulher deletou o vídeo, fechou o Instagram e tal. E a gente não esquece dela, né? A gente não vai esquecer dela. E aí as pessoas, alguns fãs também, começaram a falar: nossa, mas a Britney, ela tá extremamente desleixada. É um absurdo um negócio desse. Chega de foto, chega de vídeo rodando, chega de vídeo dançando. Essa mulher tem que cuidar do cabelo. Ela tem que colocar outras roupas, umas melhores roupas. Ela precisa melhorar esse Instagram dela. Aí saiu um rumor falando de que um amigo próximo, eu queria saber que amigo próximo que é esse, falou assim que ela está muito magoada com a negatividade que ela está recebendo no Instagram por causa das fotos que ela posta, né? Que é tanto só, não só dos nudes, mas as fotos que ela não está com o cabelo arrumado, arrumada, não está de maquiagem, não é foto profissional, são as fotos aleatórias que ela gosta de postar, e que ela teria, teoricamente, contratado uma equipe para poder cuidar, da equipe de marketing, para poder cuidar do Instagram dela. Eu acho que isso é só rumor. Eu acho que isso, na verdade, é uma preocupação que os fãs têm, que alguns fãs, né, não todos, têm de que essa coisa dela não ficar se arrumando, sempre com roupas mais confortáveis de ficar em casa, com o cabelo desarrumado, tem incomodado muitos fãs. E aí a pergunta, eu fiquei pensativa, até conversei num grupo fãs da Britney, eu falei, mas aí vai adiantar o quê? Porque ela não está bem mentalmente, isso está claro. Ela tem resistência ao tratamento até o momento, porque acredito que ela tenha passado por muitos traumas durante o tratamento que ela fez na conservadoria. E ela está resistente a isso, ao tratamento. Não sei se ela é resistente em relação ao que ela tem de saúde mental, mas parece que ela é resistente a tratamento. E isso criou um trauma e um ódio dentro dela. E a gente não pode obrigar e forçar as pessoas a fazerem algo que elas não querem no momento. Não tem jeito da gente fazer isso. Ela é uma adulta. Então, assim, vamos supor que ela mudasse que ela realmente contratasse pessoas para cuidar do IG dela. Aí eles iam colocar fotos, photoshoots com fotos mais produzidas, mais bem feitas, por profissionais. Aí ia colocar umas legendas, bom dia, que não sei o que, ela malhando, a foto do café da manhã, foto de uma flor, ela e o Sam, ela de cabelo arrumado, de maquiagem leve, roupas da Versace, bordando com o pijama da Versace. Eu acho, e tipo assim, o que que isso ia adiantar, sabendo que mentalmente ela não está bem? Isso me deixa muito puta, porque isso parece que tem muito fã que está mais preocupado com a imagem que ela está passando no Instagram do que como que ela está mentalmente. Então aí eu penso, então será que essa galera prefere que o Instagram volte a ser aquela mentira e que aí coloque as fotos profissionais que ela fez de revistas, impecável, com maquiagem, cuidando do skincare, as roupas da Versace, maravilhosa, cabelo perfeito, mas na cabeça dela paranoia, depressão e até, quem sabe, tentativa de suicídio. O que que adianta um Instagram maravilhoso? Para mim, o que que essas pessoas querem é ter um conforto visual. É isso. Porque uma artista não deve se portar assim. A Britney nunca foi esse tipo de artista de mostrar uma vida glamurosa. Ela estava bonita e produzida na época quando ela tinha que estar. E isso era exigido em red carpet, clipe, premiere de CD, é, press conference, turnê, photoshoot para revistas, esses eventos públicos mesmo, ela tinha que estar arrumada, e ela sempre esteve. Agora, gente, não é de hoje que, quando a Britney vai no supermercado, na loja, nas lojas, no shopping, dentro do carro, dentro de casa, saindo para comprar um café, comprando um óculos, indo no pet shop, indo num posto de gasolina, desde 99, a gente vê ela de boaça. Vocês não lembram do Stages, quando ela foi ensaiar lá pra, né, conhecer o palco do México? Ela tava com uma blusa sem sutiã, que tava, tipo assim, super marcando os seios dela. E aí, entendeu? Ela é assim, não adianta. Ela não é o tipo de artista que vai sair na rua usando Versace, Dior e Dolce Gabbana, com o cabelo impecável naquele coque gigantesco, estilo, sei lá, Jennifer Lopez. Ela não é esse tipo de artista.
Então eu não tô entendendo a exigência agora, de verdade. Eu não tô entendendo. E eu vejo que para muitos fãs, e eu acho que aí a gente entra na falta de empatia total, de exigir dela uma, uma coisa primorosa, sendo que ela não está bem mentalmente, e é isso que a gente tem que preocupar agora. Sinceramente, isso para mim é muito falta de empatia, até porque depressão, gente, é uma coisa tão séria, e a Britney deve ter passado por outras coisas que a gente nem faz ideia, e tem pessoas, eu no meu caso já passei por isso várias vezes, que quando eu estou numa crise depressiva forte, eu não saio da cama. Para pessoas, tem pessoas que é difícil levantar da cama, tem que ficam dias sem tomar banho, dias sem escovar dente, sem pentear cabelo, sem querer sair de casa, sem querer tirar o pijama. Eu já passei por situações assim. Então não tem como você exigir isso de uma pessoa. Até porque eu acho que a última coisa que a Britney está preocupada são com as extensões dela. E, sinceramente, eu acho que ela não tem que ficar preocupada com isso mesmo agora, não. Porque não adianta você estar impecável, mas sua cabeça tá uma merda. Aí você vai fazer isso para agradar quem? Os outros. É isso que as pessoas estão exigindo dela. Elas estão exigindo um Instagram visualmente padronizado, com imagens confortáveis. Agora, a saúde dela, o estado mental dela, as pessoas estão cagando, inclusive muitos fãs, com esse tipo de discurso que realmente me incomoda demais. Então, assim, não estou entendendo qual é a exigência. Se vocês querem artistas que estão primorosos, que saem de casa com 40 quilos de maquiagem, 20 litros de perfume e roupa da Versace da cabeça aos pés, então vocês têm que ser fã da Jennifer Lopez, vai seguir ela. A Britney não é assim. Ela não é assim. E não é agora que ela tem que ser. É engraçado, porque depois que ela saiu da conservadoria, as pessoas começam a criar umas expectativas loucas em relação a ela. E, gente, o primordial é que ela tem que fazer tratamento médico, acompanhamento médico, para depois ela pensar nisso. Não adianta isso. E não é uma coisa que ela está desgrenhada porque ela quer. É porque mentalmente a mulher não tá legal. E você imagina você tá isolado, totalmente isolado, sozinho, paranoico, você teve exposição dos seus filhos, das pessoas que você mais ama, do ex-marido, do seu pai, da sua mãe, da sua irmã e do seu irmão, porque o Brian também foi um bosta, dando aquela entrevista falando que a conservadoria foi ótima, e depois disso virou uma planta. Então, assim, eu não estou entendendo essas exigências que as pessoas fazem. Então, se está incomodando, deixa de ser fã. Deixa de ser fã, porque ela não tem que caber num quadro padrão que as pessoas estão querendo, que os fãs querem. Se está incomodando, então vira fã de outro artista. Ah, porque eu estou com saudade de música e tal. Realmente, gente, a gente sente saudade de música, a gente sente saudade de ver ela no palco, a gente sente saudade de clipe. Mas vocês acham que agora é o momento de cobrar alguma coisa dela? De verdade? Véi, parece que vocês esqueceram de escutar o depoimento dela. Aquele depoimento chocante. Aí, depois que liberou, depois que acabou tudo, ah, não, aí agora então eu preciso que ela esteja perfeita, eu preciso que ela ande com pessoas que arrumem um cabelo. Véi, puta que pariu, sabe? Isso pra mim, desculpa, mas isso pra mim é o fim. Eu não sei se outras mulheres vão se identificar, mas assim, tem época, velho, se não todo dia da minha vida, eu não tenho vontade de ficar me arrumando 24 horas, não. Na hora que eu tenho que trabalhar, eu tô toda zoada, que eu tenho que mexer com o carro, sair de carro, buscar não sei o quê, fazer não sei o quê. Vocês acham que eu vou arrumada? Aqui, olha como é que tá meu cabelo. Eu acabei de lavar e tive que prender, porque tô com calor. Então, sabe, assim, mas exigências que não cabe a vocês fazerem. Isso aí é ela. É a escolha dela se fazer isso ou não, se é sim ou não. E ela já mostra que ela é assim, ó, há muito tempo. Que não falta coisa gravada aí pra gente ver. Então, isso tem me incomodado pra caralho. As pessoas muito preocupadas com essa parte é, de estética do Instagram dela. Alguns outros fãs também acham ruim a gente falar que ela tem problema de saúde mental, mas eu acredito que é porque deve dar um medo, quebra um pouco aquela ideia de que ela é perfeita. Mas é o que eu tô falando, gente. Ela ter o problema de saúde mental não muda em absolutamente nada. Ela continua sendo a Britney talentosa, inteligente, capaz, maravilhosa que a gente ama. Vocês entendem?
E aí virou um bus por causa dessa porra dessas extensões, que a gente já viu ela com as extensões zoadas durante muito tempo. E, pô, pelo amor de Deus, eu não acredito que tem. Eu acredito que tem várias meninas aqui que já saíram com o cabelo sujo porque não deu tempo, porque não tava a fim de lavar, porque não tava bem. Isso é coisa da vida, são coisas de ser humano, assim. Eu acho que, tipo assim, essas problematizações envolvendo a aparência dela, de fato, isso me incomoda. Então, queria aqui compartilhar com vocês, até para vocês deixarem os comentários. E aí, o outro ponto que eu queria falar é o que eu li sobre hoje a respeito do Jamie. Saiu uma foto do Jamie hoje, flagrou ele lá em Louisiana, comprando uma caixa de cerveja. O homem já perdeu um dente, eu acho que ele emagreceu pra caralho, nem sei quantos quilos ele emagreceu. Ele tava puto, que tinha uns paparazzi lá tirando foto dele. Ele tava com isqueiro também. E ele tava cuspindo, tossindo um negócio que parecia meio sangue, uma gosma, enfim. O homem tá mal. E aí tinha saído um Twitter de uma menina falando que o Jamie tem coisas da Britney que estão na casa dela em Louisiana, onde ele mora, né? Alguns discos dela, por exemplo, de ouro estão lá. E que ele tá pegando, quebrando tudo, que ele ficou bêbado, quebrou tudo, chutou tudo, jogou várias coisas fora, jogou no lixo. Algumas ele destruiu mesmo, outras ele quebrou, algumas ele vendeu. Ele destruiu a calça que ela usou no comercial da Pepsi e também destruiu uma calça que o Ralph Lauren deu para ela de presente. Esse tipo de atitude dele mostra também muito do que ele sente pela filha, né? O que é assim de se assustar absurdamente. Um pai fazer um negócio desse com todo o trabalho da filha depois de tudo que aconteceu e para ele sentir essa raiva dela e querer retalhar assim, é porque tem coisa aí também, né? A relação dos dois nunca foi assim maravilhosa, mas ele, ele vinha com aquela ideia de que é um pai preocupado, que queria cuidar da filha, fazer esse tipo de coisa, eu não acho mesmo que ele é um pai zeloso e muito menos carinhoso. Então, isso aí também, eu fiquei pensando se isso chegou no ouvido dela, se ela de fato ficou sabendo disso, que é dela, né? O trabalho dela, são as coisas dela. Então, assim, é muita coisa para processar e muita exigência feita pelos fãs que, tipo assim, não cabe a gente a fazer exigência nenhuma. Eu acho que a gente devia torcer para Britney procurar ajuda médica, sim, e se cuidar, porque ela fortalecendo a saúde mental dela, automaticamente as coisas vão fluir melhor. A autoestima dela vai melhorar aos pouquinhos, a confiança vai voltando, a vaidade vai voltando, a vontade de fazer outras coisas que ela fazia que hoje em dia ela não faz, igual pintar, compor, tocar piano, fazer alguns outros passeios. E até, quem sabe, ela não se reconecta com algumas pessoas do passado, tipo a Felícia, ou os outros dançarinos antigos que sempre têm tanta coisa boa para. Eles sempre compartilham coisas boas da Britney, lembranças boas com ela. O coreógrafo também, o Brian, sempre compartilha coisa boa. Então é isso, gente. Se a gente não tem saúde mental, se a saúde mental da gente tá boa, a vida da gente não flui, de verdade. Então, assim, vamos ter um pouquinho de paciência também, sabe? E eu espero que alguém tenha uma influência positiva nela, a ponto de, pelo menos, falar, você não quer tentar? Vamos tentar aos pouquinhos, até porque terapia é uma coisa que ela vai poder fazer de forma sigilosa, privativa, né, assim, totalmente privado, nenhuma informação dela vai ser compartilhada, então acho que ela pode se sentir mais à vontade, e aos poucos depois ela vai introduzindo os remédios, enfim, né? É, é um período difícil, gente, tá? Não tá sendo fácil, não. Eu confesso que várias vezes eu chorei, porque é difícil acompanhar, às vezes é difícil acompanhar as notícias, eu fico muito agoniada. Aí muita gente fala, ai, nossa, que exagero, é só uma cantora, tipo, a mulher nem te conhece. Mas eu fico pensando, se a gente tiver esse tipo de pensamento, o que que a gente tem na vida? Então, qual o problema da gente criar carinho por um artista? Então, ou não só por um artista, por bandas, por pintores, poetas, escritoras. é, Tem tanta coisa aí, por que que é que a gente não pode gostar da pessoa, pode ser empática com alguém que a gente conhece? A gente só é empático com quem a gente conhece?
Nunca vi isso na minha vida. Até porque existem pessoas próximas da gente, de sangue, inclusive, família, que tá torcendo pra você se fuder, né? Ou não, ou tipo assim, ou se você morrer amanhã, a pessoa cagou, vocês nunca nem trocaram uma ideia. Então, eu acho que a gente escolhe e tem direito de escolher quem a gente vai querer dar amor, quem a gente vai querer ser empático. Isso aí é que faz toda a diferença na vida de várias pessoas, né? Graças a Deus. E a Britney fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu acompanho ela desde que eu era pequena. Então eu passei por vários momentos pesados da minha vida e que eu recorri a ela, tipo a clipe, a música, que realmente eu ia para outra dimensão mesmo. Eu tive problema de. Eu tive uma anorexia muito feia no final da minha escola, do meu ensino médio, que foi bem fodido, que eu quase tive que ser internada. E eu sempre fui uma pessoa muito na minha, muito quieta. O pessoal achava que eu era muito tímida, depois eu descobri que eu tinha fobia social. E o que me salvava os meus dias sempre era ela. Era ouvir música, era saber que tinha clipe novo, era me envolver com as pessoas, os fãs também no fórum, discutir sobre a música. Então, ela teve uma parte muito importante na minha vida. Eu considero ela uma pessoa importante. Não exijo nada dela em troca. E estou feliz com esse tipo de relação. Não exijo nada dela. E é isso, sabe? Então, assim, mais um vídeo aqui reflexivo para conversar com você sobre isso. Eu acho que seria interessante a gente conversar sobre a questão de saúde mental envolvendo a Britney, né? E Britney, porque eu acho que agora isso é mais importante, porque assim a gente consegue conscientizar outros fãs, a gente consegue ouvir relatos dos fãs também, né? E ficar junto, né? Assim, a gente criar essa força, esse carinho que a gente criou com o Free Britney. E agora, mais uma vez aqui, para essa nova etapa, né? Para essa nova fase na vida da Britney. E vamos ver, né? Vamos ver como é que vão ser as coisas. Eu espero que ela não deixe chegar no limite emocional dela. Eu espero que antes disso ela tenha algum tipo de luz ou sei lá, algum tipo de coisa que falar, ai, quer saber? Vou fazer para ver qual é, sabe? Porque isso só beneficia ela e não é vergonha nenhuma. A gente teve aí, por exemplo, da Mariah Carey, que foi diagnosticada com bipolaridade. Vocês lembram? Lá em 2002, eu acho, foi quando ela lançou o filme Glitter. Ela teve um puta colapso. O pessoal tava descendo a lenha nela, falando que ela tava gorda, que o filme era uma merda. E aí começou a vir, tipo assim, essa zoação pesada, né, do pessoal lá, massacraram ela. Ela teve um colapso nervoso, foi pra rehab, e depois disso ela começou a fazer o tratamento. Tá aí, ó, tá ótimo, super bem, estável. Então, assim, eu espero que pessoas como ela e como Elton John também possam inspirar a Britney e mostrar para ela que não é o fim do mundo e que isso não faz dela menos, de forma nenhuma. Elton John também já teve problemas seríssimos com álcool, feio, e hoje em dia ele está aí casado com os meninos dele, fazendo a turnê, fazendo música com ela. Então eu acho que é esse tipo de pessoas que eu queria que ela tivesse perto para inspirar ela e dar coragem para falar, velho, não tem nada de errado, não tem vergonha nenhuma isso aqui. Isso você pode manter, inclusive, totalmente privado, fazer do seu jeito, de como você quer. E a própria Madonna mesmo, né, que com certeza já deve ter passado por maus bocados, e é uma mulher bem forte, né, a Madonna? Eu acho que ela tem uma saúde mental aí fortona. Eu acho que seria também uma inspiração e uma boa conselheira para Britney nesse assunto, sabe? Assim, porque todos os três passaram na pele o que ela passa, porque são grandes nomes da música, né? Mas é isso. É isso, gente. Só mais um videozinho para vocês. Tô lendo os comentários, ainda não consegui ler tudo, mas acredito que agora vai ter um feriadinho aqui na minha cidade, eu consigo parar para ler tudo. É isso. Beijo pra vocês.